Você nunca mais vai ver isso no futebol. Esse torcedor invadiu o campo para dar um soco no Grealish. Mas isso só deu mais motivos para o Grealish fazer isso. No jogo entre PSG e Manchester United, Di Maria sofreu com a torcida do seu ex-time. Jogaram até uma garrafa de cerveja nele. Mas no fim ele deu o troco. Mas o Biraghi mostrou o que fazer numa situação dessas. Ele foi acertado em cheio, o que até causou um machucado na sua cabeça. Mas a reação do jogador foi a de um verdadeiro cavalheiro. Esses torcedores passaram dos limites quando jogaram coisas no Neymar. Só que momentos depois, ele simplesmente calou a boca de todos. Bom, talvez nem todos. Nesse outro dia, foi Neymar que passou dos limites. Depois que o PSG perdeu uma final, um torcedor insultou o brasileiro e a resposta que recebeu foi um soco no rosto. Ferdinand é simplesmente odiado pela torcida do Manchester City. Quando foi comemorar um gol na frente dos seus rivais, alguém jogou uma moeda no seu rosto, o que por pouco não atingiu seu olho. Minutos depois, ainda tentaram invadir o gramado para atacá-lo. Nessa outra partida, foi um jogador do City que se deu mal. Depois que Bellamy marcou um gol, um torcedor invadiu o campo para agredi-lo. Os seguranças conseguiram impedir, mas isso não evitou que o próprio jogador fosse até lá para tirar satisfação. No jogo seguinte, ele foi bater um escanteio e a torcida do City se vingou daquele tapa. Craig Bellamy, you see a bottle down there by him, and they're raining in on Craig Bellamy. Olha o que o Cristiano Ronaldo fez na Itália. Um torcedor se arriscou para conseguir cumprimentá-lo, mas o português não gostou nada disso. There are more supporters coming on and getting hold of Ronaldo, and this is getting ridiculous. This is out of control. Bayer Leverkusen will... Quando um torcedor interrompeu um jogo de futebol feminino, uma das jogadoras arrumou um jeito de se livrar do invasor. No Brasil aconteceu algo bizarro. Esse jogador deu o dedo do meio para a própria torcida e acabou sendo expulso. Boa jogada, Pedro. E começou a xingar a torcida do Internacional. Continua xingando. Segue, olha, é impressionante. Ele largou o gesto que ele fez agora, você viu qual foi, Felipe? Obsceno. Gesto. Essa invasão é simplesmente assustadora, principalmente porque o torcedor conseguiu voltar para a arquibancada e se esconder depois de ter feito tudo isso. Pro azar dele, as câmeras pegaram uma boa imagem do seu rosto e ele acabou preso. Torcedores do AS Alkmaar invadiram o setor da torcida do West Ham. A confusão foi tão grande que os jogadores do time inglês tiveram que entrar na briga para tentar tirar seus familiares da arquibancada. Alguns até chegaram a ser agredidos pela polícia e outros revidaram arremessando coisas contra a torcida. Dá pra ver no rosto desse cara que ele estava disposto a machucar alguém de verdade. Ainda bem que nada de pior aconteceu. Depois que o Liverpool ganhou um título em cima do Chelsea, uma confusão quase começou. Isso porque um torcedor dos Reds começou a provocar os jogadores rivais e Enzo Fernandes quase perdeu a paciência. Esse torcedor até tentou ser educado, mas quando um jogador o rejeitou, ele partiu para a violência. Os torcedores do Arsenal começaram a pegar no pé de Adebayor quando o craque trocou os Gunners pelo City, mas ele deu o troco da forma mais estilosa possível. Ele atravessou o campo inteiro para provocar os torcedores que o ofendiam. Nesse dia, os torcedores do Tottenham estavam enfurecidos. Primeiro tentaram atacar o goleiro do Chelsea, arremessando coisas nele. Depois começaram a ofender Rudiger com ofensas racistas. E não teve jeito, a partida teve que ser interrompida. Em outro jogo, a torcida do Spurs jogou tudo o que podia em cima do Palmer. E é claro que ele deu troco momentos depois.
Tottenham's lead is all gone. It's Chile and it's Spurs. Em outro jogo, esse torcedor tentou de tudo para tirar a concentração do Rice, mas mesmo assim ele conseguiu o cruzamento perfeito e eles aproveitaram para mandar o torcedor calar a boca. Brilliant. Infelizmente, algo trágico aconteceu com esse goleiro do Milan. A torcida do Inter de Milão tentou arremessar várias coisas nele, até que acertaram um sinalizador bem na sua cabeça. Dida sofreu queimaduras e teve que ser substituído. Mas nem assim a torcida parou e o jogo foi suspenso. Nesse outro caso, o goleiro do Milan acabou passando vergonha. Depois que o torcedor fez isso, ele simplesmente se jogou no chão como se tivesse sido atacado. Mas o mundo inteiro viu que ele tinha exagerado. Depois que esse goleiro defendeu um pênalti, um torcedor rival invadiu o campo só para ofendê-lo. Minutos depois ainda lançaram uma garrafa nele. A partida foi interrompida, e ainda bem que isso aconteceu, porque minutos depois uma bomba foi jogada ao lado do gol. Esse é um dos casos mais tristes desse vídeo. Tyson começou a ouvir insultos racistas da torcida rival, até que não aguentou mais e surtou. O jogador e outros brasileiros saíram do campo chorando. Esse torcedor pulou nas placas de publicidade para acertar um chute no goleiro adversário. Tudo isso porque o Ramsdale estava fazendo a famosa cera durante o fim do jogo. E é óbvio que uma confusão começou por causa disso. Esses torcedores são sinistros. Os caras se vestiram de preto e foram pro estádio gritar ofensas racistas. E o pior é que outros torcedores entraram na onda e a partida teve que ser interrompida. Evra estava sendo ofendido pela torcida, até que perdeu o controle e foi pra cima. O cara simplesmente acertou um chute no rosto do torcedor. Esse torcedor fez questão de invadir o gramado apenas para dar o dedo pro Messi. Quando o Messi perdeu um pênalti, olha o que a torcida rival fez pro Neymar, que estava no banco de reservas. Barcelona, que o Messi perdeu. E aí o torcedor, com uma camisa 42 do Manchester City... O melhor de tudo foi Neymar chamando ele pra porrada. Esse empurrão no goleiro causou uma briga enorme. Os torcedores compraram a briga e foram pra cima dos jogadores. Um deles estava até com uma criança no colo. Já esse torcedor do Dinamo Dresden arrumou um jeito mais sutil de provocar o jogador rival, Toni Lestner. Ele tinha sido revelado justamente pelo Dinamo, e seu primeiro jogo pela sua nova equipe foi contra o ex-clube. Quando percebeu a ofensa de um ex-torcedor, ele simplesmente partiu para cima. Vamos de novo para a França, para o dia em que o Mbappé humilhou um time inteiro. Depois de fazer esse gol, as provocações entre ele e a torcida rival começaram, até que o cara soltou essa frase épica. Quando Lucas Moura foi bater um escanteio, olha o que um torcedor rival fez. Quando Eric Dyer viu que o seu próprio irmão estava discutindo com alguém na arquibancada, o cara simplesmente invadiu a torcida para resolver. O cara teve até que se explicar para os seus companheiros de time por causa disso. I was looking for my brother in the stand, and there was a guy a couple of rows in front of my brother. He was going like this. Like this, you know? Tottenham fan. O que aconteceu com o Minian vai te deixar revoltado. Ele estava sofrendo insultos por causa da cor da sua pele e o juiz não fazia nada, até que o próprio goleiro se recusou a jogar e saiu de campo. At the Blue Energy Stadium, because Mike Maignan has walked off the pitch into the tunnel. He's taken his gloves off and it doesn't look like he's interested. Mas minutos depois ele foi obrigado a voltar e ainda levou um gol, o que fez as ofensas ficarem ainda piores. Infelizmente, ninguém foi punido. Tentaram acertar algo no Jordi Alba e o jogador devolveu mandando a bola na torcida. Esse torcedor resolveu simplesmente tirar uma foto de um jogador do time rival, que caiu bem na sua frente. Timo Werner não aguentou o barulho da torcida. Ele foi flagrado usando tampões e cobrindo os ouvidos com as mãos. No fim, ele acabou sendo substituído ainda no primeiro tempo e disse que não aguentou o barulho da torcida do Besiktas.
Quando Dembélé marcou um gol contra seu ex-time, ele fez questão de comemorar na frente da torcida, mas acho que isso não foi uma boa ideia, porque os torcedores começaram a ofendê-lo sempre que podiam, no jogo, nas chegadas ao estádio e até queimando as camisas do clube com seu nome. Ele se tornou o jogador mais odiado pelos torcedores do Barcelona, mas ele não se intimidou quando sofreu um pênalti no outro jogo. Comemorou como se fosse um gol e ainda zombou da torcida de novo. No meio de uma confusão, alguém na torcida aproveitou para jogar coisas no campo e um jogador acabou sendo acertado em cheio. A partida acabou sendo interrompida. Essa foi a provocação mais criativa de todas. Os caras invadiram um gramado vestidos de tartarugas ninja, por causa de um apelido do Mbappé. Pelo menos dessa vez o jogador entrou na brincadeira. Essa cena do Mourinho é lendária, mas muita gente não percebeu o que aconteceu lá atrás. O jogador precisou de muitos reflexos para escapar de um super soco de um torcedor. Mas o que acontece quando o jogador desrespeita o próprio treinador? Clique no vídeo da tela e descubra.